Graça e paz, meus irmãos e amigos. Seja muito bem-vindo ao canal Quando a Alma Fala, o Silêncio Ensina. Hoje quero refletir com você sobre uma pergunta que muitos cristãos já fizeram em alguns momentos da vida espiritual. Antes, porém, de começarmos a reflexão de hoje, quero fazer uma pequena observação para todos que acompanham o canal. O vídeo com este mesmo tema havia sido publicado anteriormente, mas precisei retirá-lo do ar por causa de uma questão relacionada ao uso de um trecho de áudio que gerou uma notificação de direitos autorais. Para evitar qualquer problema e manter o conteúdo do canal dentro das regras da plataforma, eu decidi regravar o vídeo e publicá-lo novamente. Aproveitei também a oportunidade para aprofundar ainda mais a reflexão bíblica sobre esse tema tão importante. Agora sim, vamos refletir juntos sobre esta pergunta que muitos cristãos já fizeram em algum momento da caminhada com Deus. Se sou tão falho, por que Cristo não desiste de mim? Você já olhou para a sua própria vida e pensou: como Deus ainda pode me amar? Talvez você já tenha prometido muitas vezes que faria diferente, que não cairia no mesmo erro, que seria mais forte espiritualmente, mas mesmo assim você falhou novamente. E então surge uma pergunta profunda dentro da alma: se sou tão falho, por que Cristo não desiste de mim? A verdade é que muitas pessoas carregam culpa e vergonha por causa das suas falhas, pensando que Deus se cansará delas. Mas a palavra de Deus revela algo extraordinário. O amor de Cristo não depende da nossa perfeição, depende da sua graça. Hoje vamos refletir sobre essa verdade à luz das Escrituras. Quando olhamos para a nossa vida, muitas vezes percebemos nossas limitações, fraquezas e pecados. Às vezes, prometemos a Deus que faremos melhor, mas acabamos falhando novamente. E nesses momentos pode surgir um sentimento muito pesado dentro do coração. Um sentimento de culpa. E junto com a culpa vem a pergunta: será que Deus ainda pode me amar, mesmo sendo tão falho? Vou falar um pouco agora sobre a realidade da fraqueza humana. A Bíblia não esconde a fraqueza humana. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus não apresenta seres humanos perfeitos. Pelo contrário, ela mostra que todos nós somos falhos e
necessitamos da graça de Deus. Isso mostra que o amor de Cristo não depende da nossa perfeição. Aqui entra uma verdade mais profunda do Evangelho. Uma das verdades mais profundas do Evangelho. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, nós lemos: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo não morreu por pessoas perfeitas. Ele morreu por pecadores. Isso significa que o amor de Deus não nasce da nossa perfeição, mas da sua graça. Vou apresentar um personagem importantíssimo para a nossa reflexão. Pedro. Um exemplo de fraqueza e graça. Pedro prometeu fidelidade a Jesus, mas na noite da crucificação, conforme o registro de Lucas 22, 61 e 62, diz que Pedro negou Jesus 3 vezes. Mesmo assim, Jesus não desistiu de Pedro. Depois da ressurreição, Cristo o restaurou. Isso nos mostra algo maravilhoso. Cristo não define nossa história apenas pelas nossas falhas. Há uma graça que sustenta. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, nós lemos: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não espera que sejamos fortes o tempo todo. Ele nos convida a confiar na sua graça. Há um amor que não desiste. Em João capítulo 10, versículo 28, nós lemos: Ninguém as arrebatará da minha mão. O amor de Cristo é perseverante. Ele não abandona aqueles que pertencem a Ele. Ainda em Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim: Porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Vou fazer um comentário exegético para que possamos entender essa colocação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve algo muito profundo em Romanos capítulo 8, versículo 18. A expressão tenho por certo, no grego, Paulo usa a palavra logizomai, que significa calcular, considerar cuidadosamente, chegar a uma conclusão firme. Paulo não está expressando apenas um sentimento. Ele está afirmando uma convicção teológica baseada na obra de Deus. Tem outra afirmação que é aflições do tempo presente. A palavra usada para aflições no grego é tripsis, que significa
pressão, sofrimento e tribulação. Paulo reconhece que a vida cristã não está isenta de lutas, fraquezas e dificuldades. Outra expressão, não podem ser comparadas. Aqui Paulo faz um contraste. Ele diz que os sofrimentos presentes não possuem peso suficiente para serem comparados com o que Deus preparou para nós. Outra expressão, a glória em nós há de ser revelada. Essa glória aponta redenção final, transformação completa e comunhão perfeita com Deus. Em outras palavras, nossa história não termina nas nossas fraquezas. Quando olhamos apenas para nossas falhas, podemos pensar que a nossa história está definida por elas. Mas a palavra de Deus nos ensina que a história daqueles que pertencem a Cristo não termina na fraqueza. Ela termina na glória que Deus prometeu revelar. Cristo não desiste de nós porque Ele não está olhando apenas para o que somos hoje, mas para aquilo que Ele mesmo está formando em nós. Vamos ler mais um texto desta feita em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois de falar sobre o sofrimento presente e a glória futura em Romanos 8, 18, o apóstolo Paulo conclui esse capítulo com uma das declarações mais profundas sobre a segurança do amor de Deus. Estou bem certo. Paulo usa novamente uma linguagem de convicção absoluta. Ele não está expressando esperança incerta, mas certeza baseada na obra de Cristo. A fé cristã não se apoia em sentimentos passageiros, mas na obra consumada de Cristo. Paulo menciona várias coisas que poderiam parecer ameaçar nossa segurança: morte, vida, poderes espirituais, circunstâncias presentes, acontecimentos futuros. Paulo está dizendo que nenhuma realidade da existência pode separar o crente do amor de Deus. O amor de Deus que está em Cristo Jesus, isso significa que nossa esperança não está em nossa força espiritual, mas na obra redentora de Cristo. Quando olhamos para as nossas falhas, podemos pensar que Deus desistirá de nós. Mas a palavra de Deus afirma algo extraordinário. Nada pode separar aqueles que estão em Cristo do amor de Deus. Cristo
não desiste de nós, porque o seu amor não depende da nossa perfeição. Depende da sua graça. Se hoje você olha para a sua vida e percebe suas falhas, lembre-se de uma verdade essencial do Evangelho. Cristo não nos ama porque somos perfeitos. Ele nos ama porque Ele é gracioso e misericordioso. Se a salvação dependesse da nossa perfeição, ninguém seria salvo. Vou repetir isso novamente. Se a salvação dependesse da nossa perfeição, ninguém seria salvo. Mas ela depende da graça de Cristo. Ao refletirmos sobre essas verdades das Escrituras, percebemos algo profundamente consolador para a nossa vida espiritual. Muitas vezes, olhamos para nós mesmos e vemos apenas nossas falhas, nossas limitações e nossas quedas. Em certos momentos, podemos até pensar que Deus se cansará de nós ou que Cristo desistirá da nossa caminhada. Mas o Evangelho nos revela uma verdade maravilhosa. Cristo não nos ama por causa da nossa perfeição, mas por causa da sua graça. Foi por isso que o apóstolo Paulo declarou com tanta convicção que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A nossa esperança não está em nossa força espiritual, nem na nossa capacidade de nunca falhar. A nossa esperança está na obra perfeita de Cristo, que morreu por nós quando ainda éramos pecadores e que continua sustentando aqueles que pertencem a Ele. Por isso, se hoje você olha para a sua vida e percebe suas fraquezas, lembre-se de que a história daqueles que estão em Cristo não termina na falha, mas na graça que transforma e restaura. O Senhor não abandonou você. Ele continua trabalhando em sua vida, moldando seu coração e conduzindo sua história segundo o seu propósito. Confie nessa verdade. Cristo não desiste daqueles que Ele ama. Que Deus fortaleça a sua fé e encha o seu coração da certeza do seu amor. Que o Senhor abençoe a sua vida. No nome de Jesus.